Olá a todos e todas, sejam bem-vindas e bem-vindos. Hoje, nosso encontro é um encontro de escutas. Se fará com a participação agora dos estudantes, vocês que estão aqui conosco. Vocês estiveram com a gente no decorrer desse primeiro semestre, desse ano de 2022, e nessas oficinas a gente desenvolveu alguns temas, vimos alguns conceitos, e é deles que nós vamos falar agora. Passo a palavra, então, para a professora Solange, que vai conduzir essa conversa. E aí, Solange, eu pego, tá? Viu? A gente está aprendendo também. Bom dia. Já é para passar para o primeiro encontro. Aqui nós vamos discutir todos os encontros, todas as oficinas que nós fizemos com vocês. E nessa fase, a gente quer agora a escuta de vocês, essa devolutiva de como foi essa oficina. Tá bom? Então, assim, fiquem à vontade para poder falar. Tá? Pode passar, Rogério. Vamos lá. No nosso primeiro encontro, nós fizemos uma dinâmica com vocês, que foi chamada a dinâmica Cosme e Damião. Como é que foi feito isso? Lembra que vocês, naquele primeiro momento, vocês não se conheciam, também não conheciam a gente. Então, nós fizemos a primeira parte, foi cada um pegou um papelzinho com o nome de um bicho. E vocês tinham que se encontrar, né, ver quem era o par, e depois daquela dali conversar um pouquinho para um conhecer o outro. E na hora de apresentar, em vez de eu falar sobre quem é a Solange falar sobre a Solange, na época, a Ana Lígia, que era minha colega, contou quem era a Solange. E a Solange contou quem era a Ana Lígia. E vocês também fizeram esse movimento. Né? Vocês lembram dessa dinâmica que a gente fez? Aí a gente queria escutar um pouquinho de vocês, como que foi essa experiência. Isso, assim, foi legal? Assim, vocês realmente conseguiram conhecer um pouquinho quem era o outro, né? Lembrar dessa experiência toda? Vocês podem relatar um pouquinho para a gente como é que foi feito isso? Alguém gostaria de participar? Foi uma experiência boa, né? Porque você conhecer assim um pouco da outra pessoa, né? Como ela vive, como você vive também, entendeu? Então eu acho que foi uma experiência muito boa, porque assim a gente vai se conhecendo melhor, assim, conhecendo o amigo vai conhecendo a gente, entendeu? Então por isso aí a gente vai assim se soltando mais, que a gente fica meio tímido no momento, não tem? Aí a gente vai conhecer a vida de uma pessoa, a pessoa conhecer a vida da gente, e a gente vai se soltando mais. Igual eu comecei aqui, eu estava bem tímido, não tem? Bem tímido mesmo. Agora eu já estou me soltando um pouquinho. Estou meio tímido ainda, mas estou me soltando um pouquinho. E cada vez que vai passando, parece que eu vou me aprendendo mais e vou me relaxando mais, entendeu? Vou ficando mais à vontade de falar alguma coisa, que se, vamos supor, responder uma pergunta, entendeu? Então, para mim, foi muito bom. Bom demais. Tem mais? Vamos participar, gente, vamos? Quer não? Quem quer? Quem gostaria de dar um depoimento sobre o que tocou nessa experiência? Quer falar? Não pode ser, não, só estou acompanhando. Ah, tá. E você? Você que é ótimo. Bom dia a todos. O que eu achei muito interessante é que se trata também dos professores, né? Eles vêm nos demonstrando, né, assim, um grande caráter, né? E nós nunca nos dando aquele grande ânimo de não abaixar nossas cabeças, né? E principalmente não estar assim em grupos de pessoas e nós nos falar aquilo que às vezes estava preso dentro de nós e tínhamos assim vergonha, né, de se expressar algo, né? E através disso aí nós estamos aprendendo um com o outro, estamos aprendendo, né? E nos capacitando através de um mercado de trabalho, né? Do que se trata de interagir com as pessoas, né? Passar a conhecer a vida deles, o que eles passam o dia a dia no seu trabalho, no seu lar. E a gente passamos nossa experiência também que nós vemos passando dentro dos nossos lares, né? No nosso trabalho, principalmente na escola. E assim, quando eu vim para cá, eu também tímido, né? Assim, com vergonha de conversar com as pessoas. Aí, através desse trabalho agora, desse curso,
eu tô assim já uma pessoa mais interagindo com as pessoas, né? Tipo assim, trocando ideias, né? Palavras, né? Conhecimento, isso ajuda muito, né? Aí o que eu tenho a agradecer a todos aí, tá bom? A gente aqui agradece vocês. Deixa eu perguntar para os dois que fizeram comentário, se mais alguém quiser falar. Vocês perceberam essa mudança, a partir da dinâmica, vocês perceberam a mudança entre vocês? Vocês ficaram mais integrados depois da mudança? Tiveram mais disposição para conversar com o colega, para chegar no colega? Então, fez essa diferença aqui. E fez diferença fora? Assim, de você chegar num outro ambiente completamente diferente desse e você não ficar tão tímido quanto você ficava antes? Fez uma diferença por causa que aqui você sai lá fora para conversar com uma pessoa, você pensa logo, lá eu consegui falar, consegui conversar, não tem? Então você sai lá fora, você consegue também conversar, falar, ficar mais assim, tranquilo, não tem? Mais seguro, porque antes de eu fazer esse curso, começar esse curso, eu era um cara mais fechado, não tem assim, eu ficava com medo de falar uma palavra errada, não tem? Mas só que por vocês, a professora, assim, conversar, né, explicar a gente direitinho, a gente ficou mais assim, sem vergonha, né? Eu fiquei, como disse outro, sem vergonha, entendeu? Não fiquei assim, tímido, entendeu? Porque você chegava vamos supor, no supermercado, né? Comprar qualquer coisa, você ficava assim, será que eu vou lá perguntar a ela onde está isso, onde está aquilo? Agora eu chego no supermercado, qualquer lugar, eu já falo assim, moço, onde fica isso? Moço, entendeu? Eu já fiquei mais tranquilo, entendeu? Então, por causa disso, foi muito bom para mim. Aí, dando continuidade... perdão, tem que aprender. Dando continuidade, numa outra oportunidade, a gente veio um segundo encontro, né, com vocês, a gente trabalhou a adaptação do livro do José Saramago, que é A Flor Mais Grande do Mundo. Aí vocês lembram que tinha lá o menino, né, com a flor, aconteceu um episódio ali. Pode passar. Depois vocês fizeram reflexão sobre as virtudes. Pode passar. Aí depois vocês fizeram um desenho para vocês do que era mais importante. Né? Porque naquela situação ali que a gente estava vendo, o menino ele sai, acontece um episódio ali, né? E vocês relataram esse episódio para a gente, fizeram uma discussão, e depois vocês fizeram um desenho do que era mais representante para você, que era mais significativo para vocês. Cada um fez o seu desenho. Depois a gente pegou, expôs esse desenho, né? Vocês olharam e foram convidados a pegar um desenho que não era o seu, que era um desenho de uma outra pessoa. Vocês foram lá, escolheram um desenho qualquer, pegaram o desenho, observaram o desenho de diversas formas, né? E receberam um comando que foi colocar o desenho no chão e depois pisar nesse desenho. Tá? Pode passar. Que a gente chama da dinâmica do psicodrama. Depois que vocês fizeram essa ação, aí vem a questão da reflexão. Né? O que aconteceu naquele momento de vocês fazerem o desenho do que era significativo para vocês, depois vocês receberam o comando de olhar aquele desenho de diversas formas, colocaram para cima, para o lado, para o outro lado, virar de cabeça para baixo, depois colocaram no chão e depois de pisar em cima desse desenho. A gente queria ver, vocês relatassem um pouquinho para a gente como é que foi essa experiência de receber esse comando e depois da devolutiva do desenho para outra pessoa. Vocês poderiam falar um pouquinho? Vê se a gente faz dando movimento aqui. Eu vou fazer um movimento. Foi fácil. É importante isso. Foi fácil. Primeiro, atender a esse comando. Foi tranquilo? Para mim, não é que não foi fácil, mas eu sou o tipo de pessoa que eu sigo o que eu penso, a minha forma de pensar. Então, nessa dinâmica, a gente via muito sobre a relação, né, os sonhos de outras pessoas. Então, meio que a gente teve toda essa interação de ver os sonhos de outras pessoas, não só nesse parâmetro de desenho, mas num todo. Então, quando foi dado o comando de pisar sobre o desenho que representava os sonhos de outra pessoa, eu não pisei.
Por quê? Porque eu não acho que eu tenho esse poder de pisar sobre o sonho de outras pessoas e eu também não quero que ninguém pise no meu desenho, no meu sonho que está ali, entendeu? Por mais que a pessoa ache que seja significante, para mim não é, e o daquela pessoa, para mim também não é. É o sonho daquela pessoa. Então, eu aprendi nessa dinâmica sobre isso, que eu tenho. As pessoas vão enxergar, né? As pessoas vão olhar para os meus sonhos e às vezes não vão achar relevante, mas às vezes elas vão. E independente delas acharem relevantes ou não, eu posso dar esse primeiro passo de achar relevante o ponto de vista dela e explicar para ela o meu sonho e o porquê que ele é relevante. E ter essa interação, sabe? De ver os sonhos das outras pessoas, como tudo isso caminha, como caminha muito paralelo ao meu. Às vezes a forma de pensar da pessoa é diferente, mas a gente pode ter um ponto de integração muito parecido nesse caminho. Então, o que eu absorvi dessa dinâmica foi isso. Né? Eu pisei porque o professor mandou, mas depois eu arrependi. Se o tempo voltasse atrás, eu não pisaria. Porque o meu falava sobre minha família, né? Aí depois eu fiquei triste, eu fiquei sentida, mas o professor mandou, a gente obedeceu, né? Obrigada, só isso. Ótimo. Não, mas muito bom. Essa questão da gente receber o comando e executar. A maior parte do tempo a gente faz isso. A gente recebe o comando e executa, né? Eu também, como ela falou, também tinha desenhado a minha família. E eu fiquei só olhando quem ia pegar o meu desenho e o que ele ia fazer com o meu desenho, né? Aí eu vi que pisou e amassou bem amassado, assim, parece que estava até com, sei lá, com vontade mesmo. Aí eu fiquei triste, porque era minha família e é tudo para mim, minha família, né? Eu também não gostaria, não gostei que pisou no meu. Porque eu estava olhando também, né, que era da minha família e ninguém gosta, né? Aí eu também não gostei. Eu achei muito interessante sobre essa dinâmica, porque quando uma das pessoas pisou no meu desenho, aí eu pensei assim, poxa, está pisando no meu desenho, eu vou pisar também nesse. Só que aí essa moça, ela nos mostrou que não é por aí, né? Que nem todo comando a gente devemos tomar aquela decisão concreta, né? Devemos refletir e chegar até essa pessoa porque eu devo tomar essa decisão. Aí, então, ela nos ensinou naquele momento ali que nem tudo devemos fazer algo que algumas pessoas... muitas das vezes, o comando de onde está vindo, aquela pessoa ele pode se sentir superior, né, do que ele está fazendo, que ele acha que não tem mais saída. Aí uma pessoa chega para ele e explica várias formas que há uma saída. Aí eu até peço perdão, né, da pessoa que eu pisei no desenho, e aquilo ali foi uma forma grande de um aprendizado, né, que às vezes a gente vê uma pessoa que se trata de um nível, né, de classe média e tem classe pobre, né, que às vezes aquela pessoa está precisando de um abraço, né, para ele tomar novas atitudes, né, às vezes está ali triste por uma pessoa passar, não dá um conselho danada, né, e eu aprendi muito com isso, né, e eu fiquei admirado sobre a atitude dela aí, que foi muito bacana. Então, isso que nos emotiva, né? Deixa eu só fechar aqui, Solange, uma coisa. Vocês estão começando a perceber a importância dessa formação geral? Já dá para sentir que ela faz falta na vida da gente? Não é só o comando da técnica. Perceberam? Então, a gente quer um novo tipo de profissional na sociedade. Até no comando, que a gente recebe o comando, depois, naquele momento de interação da devolutiva, da troca, vocês promoveram um diálogo ali de desculpa, né? Por que você sentiu daquilo ali. Então, assim, faz parte também, quando você recebe o comando, às vezes você tem que executar, a questão de argumentar, né? É interessante isso.
Vamos dando continuidade, nós vamos para o terceiro encontro, que foi a oficina de matemática e fotografia. Né? Pode passar, Rogério. E a gente viu também que a sombra como projeção da imagem. Então, a primeira coisa que a gente discutiu lá foi a questão da brincadeira da sombra na parede. Né? Então, naquele momento, a gente estava para a matemática, para além dos números. Né? A gente não falou nada de números ali, né? Porque muitas vezes vocês acham que a matemática é só número. Quando vocês foram pegar a fotografia também, que eu perguntei se vocês tinham algum olhar pela matemática ali na fotografia, vocês disseram, não tem nada, porque não tinha números. Né? O que a gente quer trazer é que existe matemática para além dos números. E, às vezes, a gente faz coisas que a gente não percebe. Então, vamos lá. Naquela projeção lá da imagem, né, a gente trabalhou alguns conceitos de razão e proporção, que depois a gente trouxe também relacionado à questão do turismo e da hospedagem, né, que são o quê? A venda daqueles monumentos turísticos que a gente gosta, todo turista gosta de comprar, né, tem lá essa divulgação, trazer o que tem da cultura. A gente queria ver com vocês como é que foi essa experiência, essas duas experiências. Uma parte que não teve nada de cálculo e uma outra parte que teve a questão do cálculo que vocês fizeram sobre a redução de um monumento turístico. Alguém quer falar alguma coisa? Fiquei triste. Eles não gostam, esse que é o problema. Eles não gostam de matemática, Érica. Mas quem diz que não gosta de matemática, percebeu que a matemática está no seu dia a dia? Então, essa é a questão, a gente enxergar que não tem um número. Então, não tem um número, mas é a matemática. Né? A distância entre a gente. Né? Então, as oficinas fizeram isso com vocês, de vocês enxergarem que, a matemática está na minha vida, assim. Então, aquele pensamento que eu tenho, eu não gosto de matemática. Talvez eu não gosto de um raciocínio da matemática, mas eu uso a matemática no meu cotidiano. E eu uso sem perceber. Então, eu gosto, sim. Eu não sabia que eu gostava. Não é que eu não gosto da matemática, mas a matemática, para mim, ela é meio assim, difícil, não tem? Aí ela fica meio... meio... A matemática é difícil. A matemática que você usa no dia a dia ou a matemática da escola? Não, a matemática da escola. Do meu dia a dia, ela é bem mais tranquila, que no meu dia a dia eu mesmo que comando ela. Mas na escola, é ela que me comanda, não tem? Aí, minha dificuldade é essa. Que na escola ela me comanda e fora eu que comando ela. Então, para mim, é mais fácil. Né? E você não consegue trazer, que essa daí é a mesma matemática. São matemáticas diferentes para você. Verdade, diferente. Ou seja, né, a matemática, no seu dia a dia, está ligada a situações do cotidiano. Você pode dizer para a gente, assim, algumas situações em que você comanda a matemática no seu dia a dia? Então, a matemática que eu comando no meu dia a dia é só mesmo meu real, né? Que eu comando para ele, porque eu comando, se eu não tiver assim, se eu deixar a matemática comandar ele, então eu vou ficar zero direto, né? É isso aí. Quem mais? E assim, vocês conseguem perceber também que quando o artesão está fazendo essa miniatura, ele não está lá com régua, com compasso, com coisa. Ele traz o quê? Esses conhecimentos que ele tem, que é o que você usa da matemática do dia a dia, para poder fazer a miniatura. É isso que a gente gostaria de trazer isso para vocês. É essa questão. A gente não precisa estar todo momento fazendo cálculos. E a gente faz cálculos a todo momento. Vamos lá. Então, partindo agora para o nosso quarto encontro, que vem as oficinas de português, que a gente queria dar continuidade. Que na primeira parte foi, qual memória você quer criar hoje? Aí lembra que a professora Fabrício, vai passando aí, né? Ela traz a fotografia como um texto de 1000 palavras. Né? Então, ela vai trabalhar, pode passar, Rogério, a diferença entre a língua e a fala, um texto verbal e não verbal, a linguagem e a imagem e o texto, a linguagem portuguesa no Brasil, que foi definida como um decreto, depois mudanças no vocabulário, né?
que ela trouxe até lá o V com 6, que era vocês. Lembra que ela trouxe isso para a gente? E traz também palavras específicas de algumas regiões, que a gente também trabalhou isso na oficina da professora. Vamos lá. E, além disso, ela trouxe uma imagem e a gente começou a discutir o texto daquela imagem. Aí eu vou passar para a professora Fabrícia, que ela vai fazer alguns questionamentos. Vamos lá. Vocês lembram daquela imagem ali? Que eu passei no dia, que é a mesma planta em 3 momentos diferentes, em um mês só. Ali tem 1 mês de diferença entre a primeira e a terceira imagem. E o que a gente trabalhou, a questão da fotografia como uma linguagem não verbal, uma linguagem que não usa palavras. E aí, vocês começaram a perceber que a linguagem está presente no dia a dia de vocês também? Que o português não é aquele português só da sala de aula, de regra gramatical? E que você, até ao olhar para o céu e perceber que está cheio de nuvem, você está interpretando? Que ele está te dizendo que pode chover e que isso é uma interpretação de texto? Esse conceito mudou o cotidiano de vocês? Você começou a prestar mais atenção nas linguagens que aparecem para vocês no cotidiano e perceber que você sabe, sim, o português? Sou péssima em português. Estou aprendendo ainda. Se você fosse péssimo em português, você nem falaria isso que você falou. Você é ótima em português. Ótima. Você rapidamente entendeu o que eu falei e deu uma resposta. Se você fosse péssimo em português, você não teria feito isso, entendeu? A gente pode ser péssimo em regra, e a regra do português é realmente... Vamos combinar. Mas o português que a gente comunica no dia a dia, de quando alguém passa por você e fala bom dia, ou então só quando balança a cabeça assim, nem fala nada. Isso é português. Você comunicou, e é o importante. A língua existe para a gente se comunicar. Qualquer que seja a maneira. Até concordando. Assim. Até através de um desenho, né? A gente se comunica. Desenho, o olhar. Não tem aquele olhar da mãe para o filho? Com certeza, né? A mãe já entende, já só do filho olhar, já sabe, né, o que ele quer, né? De repente, antes dele falar, né? O choro do bebê. O choro, por exemplo. Isso é linguagem. É a linguagem da gente no cotidiano. Se você interpreta tudo isso, você sabe, sim. Saber regra já é outra coisa. Aí nós vamos mostrar para vocês que vocês realmente entenderam português, vocês sabem português, porque veio o 5º encontro com a professora Raquel. Pode passar. A Raquel, ela trouxe uma oficina para a gente desvendando o mundo pela linguagem. Então, ela pegou o que vocês tinham conversado com a Fabrícia, e vocês falaram que não sabiam português, né? Lembra? E vocês mostraram para a gente que vocês sabem o português. Quer ver? Nós vamos mostrar para vocês. Pode passar, Rogério. Quando ela traz isso, a dinâmica com vocês, quando ela traz a questão, ela discute a educação como argumento, né? Ou então a educação, fazer uma descrição, não foi? Que a gente trabalhou isso. Meu cantinho, argumento, e meu cantinho, o seu foi o meu cantinho, argumento. E de um outro colega foi meu cantinho, a descrição. E vocês trouxeram isso para a gente, que vocês entenderam, produziram um texto sobre aquilo que foi pedido. Vocês lembram disso daqui? Você também foi lá na frente, foi a primeira vez que você saiu, levantou e foi conversar com seus colegas. Então, assim, vocês mostraram para a gente que vocês sabem o português. Os meninos também. Vocês foram lá na frente também. Agora vocês estão quietinhos. E vamos lá. Você quer contar um pouquinho como é que foi a sua experiência em fazer a produção de um texto, mesmo que fosse pequenininho? O meu falava sobre a descrição da minha comunidade, né? E como aqui é muito longe, eu acho que o pessoal não conhece muito bem lá, não. Eu sou a primeira a entrar e a última a sair do ônibus, né? Aí é longe, é lá para lá de Pedra Azul, lá em Barcelos. E eu falei um pouquinho como é que é o pessoal de lá, em que trabalha. E assim, é um pessoal muito bom de se conviver, né? E foi isso.
Então, vocês entenderam, vocês conseguem produzir um texto do jeito que a escola quer, que é a questão da descrição. Sim. Não foi, Raquel? Exatamente. Aí vamos para o nosso sexto encontro, que foi a oficina de ética como conceito universal. Traz lá. A gente discutiu o quê? A alegoria da caverna de Platão através dos gibizinhos de Maurício de Souza, né? Em que a professora Glória e a Érica apresentaram para vocês, depois elas vieram com questionamento, né? A reflexão sobre qual a sua compreensão sobre a alegoria da caverna, qual a proposta de Platão, o que a filosofia veio nos mostrar. A gente queria escutar um pouquinho de vocês sobre essa experiência, de partir de uma imagem que vocês tinham lá, que vocês viram, que era dos quadrinhos, e depois desses questionamentos dessas professoras. Vocês falaram muitas coisas. Falaram mesmo. Né? Pois é. Surgiu, assim, uma tempestade de palavras por causa das cavernas. Vocês lembram o depoimento de vocês? Sim? Quem lembra das cavernas? Qual foi a conclusão que vocês chegaram depois dessa caverna, depois de conhecer o mito? Essa dinâmica dessa... Foi qual? Quinta aula? Sexta aula. Da sexta aula interliga muito com essa questão do desenho, né? Querendo ou não. Porque nessa aula a gente discutiu sobre a gente viver ou estar vivendo a vida de outra pessoa, né? Quando a gente não sai da nossa caverna, a gente segue o pensamento de outra pessoa, do seu pai, da sua mãe, da história, do dia a dia. Então, isso traz muito a questão do desenho também, né? Que, tipo assim, se uma pessoa te mandou, você foi e fez. Você não saiu da sua caverna ou parou para raciocinar se realmente era aquilo. Então, nesse quadrinho que fala essa teoria do que Platão propôs, né? É essa questão que a gente pensou de qual é a nossa caverna, né? Do que nos deixa confortável e a gente sempre segue, nunca questiona. E o que me fez raciocinar muito nessa questão, nesse dia, foi a questão de família mesmo, sabe? De tipo assim, o que realmente sou eu que pensei ou que criei uma opinião sobre isso, ou o que foi o que as pessoas me passaram, sabe? O que eu só segui e nunca questionei. Então, isso é algo que me fez pensar, até sobre outras pessoas, sabe? Quando você chega num lugar novo, por exemplo, numa escola, né, igual a gente está aqui, e sei lá, eu começo a conversar com ela, crio uma amizade, só que ela não gosta de fulano. Por que eu não gosto de fulano, né? Ela tem os porquês dela, mas eu não tenho os porquê, né? Pegar os porquês delas para mim. Então, a pessoa é a pessoa. Então, a caverna dela não pode ser a minha, a opinião dela não pode ser a minha, e eu tenho que sair desse porquê, né? Então, para mim, foi isso. Foi essa questão de sair da linha reta, seguir sempre o que as pessoas falam e passar a questionar, a ver de uma outra forma, sabe? Todas as situações. É isso. Alguém mais? Eu quero fazer uma provocação agora. Agora, você quer? Tá. A provocação é a seguinte. Ótimo você ter voltado à primeira aula, com o texto Viver ou Ser Vivido, né? A primeira aula lá do curso. Então, as oficinas vieram costurando e fazendo esse movimento, juntando, e vocês agora estão dando esse depoimento. E aí, eu vou fazer a seguinte provocação. Como é que a gente consegue, e no mito da caverna de Platão, ele mostra isso, como é que a gente consegue quebrar essas correntes, essas amarras, que sustentam a gente dentro de uma caverna? Eu penso assim, a caverna, ela nos mostra o quê? De eu olhar para mim e achar que eu sou incapaz de conquistar algo, né? E principalmente buscar conhecimento, né? Igual foi falado aqui.
muitos querem desistir de estudar, né? A gente vê no nosso dia a dia, igual foi falado aqui, né? Para mim, matemática é muito difícil, português, mas se nós buscar dentro de nós o conhecimento e fazer algumas perguntas para a gente chegar até onde, né, que podemos chegar. E o que se trata a caverna também é que nem eu mesmo, eu cheguei um período, né, de ficar na caverna, principalmente o estudo, né? Parei meus estudos, fiquei colocando obstáculo, né, por causa de eu ajudar meus pais, e eu deixei de estudar. E uns que eu já encontrava, eles cuidavam dos pais e estudavam. E eu falava, como que você consegue esse tempo todo? Ele falou, é fácil, é só você separar as coisas. E eu não sabia. E hoje eu vejo que tem como fazer isso, né? E achei muito legal esse trabalho que vocês vêm trazendo e nos mostrando, que a caverna a gente pode conseguir não só sair, mas conseguir passar para outra pessoa que ele consegue sair da caverna, né? E vai um passando por outro, né? Não da mesma forma que às vezes eu tenho meu pensamento, mas através do dele, ele vai me dar grandes ideias e de eu chegar até ele, olha, eu tenho uma solução para você. Eu consegui sair da caverna assim, sim, e você pode sair desta forma. É isso que eu penso. Aí que eu pego para vocês, que eu gostaria de que vocês falassem um pouquinho como que foi essa experiência. Porque a gente fez uma imitação da caverna, né? Alguns colegas saíram da sala, viram alguma coisa lá fora e trouxeram para vocês a descrição desse mundo lá fora que eles viram, né? E vocês, pensando naquele mundo, vocês começaram a imaginar como se for, vocês começaram a imaginar, né? A nossa imaginação foi a sombra da caverna. Como que era aquilo que eles estavam descrevendo? E eu gostaria que vocês falassem um pouquinho de como foi essa experiência de escutar o outro, imaginar e pensar e transformar aquilo numa imagem. Você estava ou dentro ou fora da caverna? Eu estava dentro. Dentro da caverna. Sim. Ótimo. Então, e quando você recebeu a notícia? Então, como eu estava dentro da caverna, eu descobri que, ao sair da caverna, eu posso ver muita coisa diferente lá fora, aprender, né, ver pessoas, bastante coisa diferente, né? É um mundo que está lá fora e a gente deixa de viver muitas vezes por ficar preso na caverna da gente, né? Eu, por exemplo, vivi um pouco dessa experiência por me prender muito em casa, por ter ficado doente. Fiquei um período sem andar, aí depois eu tinha medo de sair sozinha, sempre queria que alguém me acompanhasse, porque eu tinha medo. Hoje eu já perdi um pouco desse medo, eu já faço as coisas sozinha de novo. Então, tipo assim, para mim aquilo ali eu estava me prendendo, era uma caverna, eu estava me prendendo na minha própria casa. Eu acredito, né, que seja algo assim, parecido. E agora você tem uma leitura diferente. Isso, hoje eu já vejo as coisas bem diferentes. Então, a gente vai agradecer e uma salva de palmas para essa turma aqui. Se acontecer, afinal, de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. Se o mundo ficar pesado,